Bom dia. Shalom, shalom, amados. Deu um probleminha aqui no controle, aí eu já resolvi, graças a Deus. Estamos aqui, né, porque Jesus é bom, porque Ele permitiu que a gente levantasse, né, mais um dia, né, dormimos e acordamos, Ele é maravilhoso, poderoso. E o vídeo é para estudarmos a lição número 7 da Escola Dominical, que tem por título Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que está no Evangelho de João 11:25. A verdade prática diz, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como dele, né? E quando Jesus ele falou que ele era a ressurreição, é coisa de se pensar. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele deixou bem claro com essa expressão, com essa fala dele para a irmã de Lázaro. Olha, não há razão para tu estar tanto chororeu, não há razão para tu ficar tão amargurada. Tu conviveste comigo tanto tempo tu conviveste comigo, e tu sabia o quanto eu falei, né, que qual era o projeto de salvação, que eu iria pregar o evangelho. Essa parte aqui não está na história de Lázaro. Até mesmo porque se fosse colocar todos os detalhes na Bíblia, não teria braços no mundo para aguentar carregar o livro sagrado. Então, só foi colocado o extremamente necessário, o que era importantíssimo estar. Então, esses pormenores não estão. Mas a gente fica lendo a história e imaginando, né? Quando Jesus chorou ao ver aquela situação, a Bíblia diz que Jesus chorou. Como é que ele iria chorar pela morte de um homem que ele sabia que ele tinha o poder para ressuscitar? Não tem razão para Jesus chorar porque da morte de Lázaro. O que nos leva a acreditar que ele chorou pela incredulidade, porque a família dos seus amigos criaram expectativa que ele chegasse antes da morte. Só que, no entanto, ele ouviu o recado, Lázaro está doente, mas ele continuou fazendo lá sua obra missionária, né? Seu ministério terreno, e só chegou lá quando tinha dias de morto. Porque o Senhor, ele não trabalha no time humano. Ele não trabalha no teu tempo e no meu tempo, ele trabalha no tempo dele. Desculpa aí a fala rápida, porque eu estou tentando sintetizar a lição no tempo curto para o vídeo não ficar longo, né? Mas com fé em Jesus, vamos entender e vamos sair daqui edificado, né? Então, quando Jesus ele ouviu que Lázaro estava enfermo, ele demorou a voltar, porque já havia um propósito nisso. O nome do Senhor Jesus seria glorificado por intermédio da ressurreição de Lázaro. Então, ele já tinha tudo esquematizado. Se ele voltasse no mesmo dia, ou antes dele morrer, seria o quê? A cura de uma enfermidade, não seria ressurreição. E se ele voltasse, tipo, horas após a morte, existe um fenômeno aí que a medicina diz que o coração para de parar por um breve momento, até horas, e depois volta. É a falsa morte que ocorre. Então, o que era que os fariseus, os saduceus iriam dizer, os incrédulos daquela época? Iriam dizer que não foi um milagre, que Jesus não tinha ressuscitado. Então, Jesus, que ele não tem sabedoria, presta atenção no que eu estou falando. Jesus ele não tem sabedoria porque ele é a sabedoria. Então, operando ele, nada, nem ninguém pode impedir, nem a morte do seu amigo Lázaro. Poderia morrer, não importasse que tivesse mal cheiroso quando Jesus chegasse. A ressurreição iria acontecer, porque ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Lázaro teve o seu corpo ressuscitado, lógico que depois ele voltou a morrer, né? A ressurreição que ocorreu, que não voltou a morrer, a única ímpar, o milagre mais significativo de todas as escrituras, foi a ressurreição do nosso Jesus.
né? Mas de Dorcas, Lázaro, Eutico, filho da Sunamita, filho da viúva de Serepta, todos voltaram a morrer, né? Mas a morte e a ressurreição que estamos estudando nesta lição é a de Lázaro. Ao terceiro dia, 4 dias, melhor dizendo, perdoe, né? Já havia dias que Lázaro estava morto e, perdoe-me aí, que um nervosinho, horário curto, tentando sintetizar o vídeo para não ficar muito longo, né? Daqui a pouco tenho que sair para buscar as crianças na escola, mas vai dar tudo certo, porque o propósito é o engrandecimento do reino, contribuir com a obra do Senhor aqui na terra. Onde quer que esse vídeo chegue, vai levar conhecimento, vai agregar saberes a todos aqueles que o assistirem, né? E desde já eu já profetizo vitória sobre a vida de todos aqueles que estão me assistindo. Desde já eu peço que você curta e que se inscreva no meu canal, que está começando agora, né? É o segundo vídeo que eu posto. Não, o primeiro vídeo de escola dominical que eu estou postando, já postei outros vídeos, mas de escola dominical é o primeiro. Então me ajude nesse sentido, curtindo e se inscrevendo no meu canal. Voltando. Então não havia razão para Jesus estar chorando pela morte de Lázaro, porque ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. O choro de Jesus foi ver a incredulidade das irmãs de Lázaro, né? Vamos nos adentrar aqui na lição para poder o tempo ser usado de forma bem sábia e prudente. O propósito de Jesus, ele recebeu a notícia, não veio logo, demorou, porque havia um propósito na ressurreição de Lázaro, depois de dias, já cheirando mal, para que não houvesse falácias por aí de que não foi uma ressurreição. E que foi simplesmente aquela morte, né, que como eu falei, né, que o coração para e depois volta. Ou então, se Jesus chegasse antes de morrer, não, foi só uma cura de uma enfermidade. Havia um propósito. Ficaria registrado na história que um homem, depois de dias morto, já cheirando mal, o cadáver saiu da sepultura porque o próprio Jesus ordenou e assim aconteceu, né? Deus é um Deus de propósito. Ele não trabalha aleatoriamente, ele tem o porquê de todas as coisas, né? E o propósito de Jesus, chegando depois de dias de Lázaro morto, era que o seu nome fosse glorificado e essa história ficasse registrada para a posteridade. Para que hoje eu, Selma, né, serva, humilde serva de Jesus Cristo, estivesse no ano de 2025, no mês de maio, estudando com os irmãos um pouco sobre o milagre da ressurreição que Jesus operou na vida de Lázaro. Então, tu já sabe, né? Tu já sabe que havia um propósito, a glorificação do nome de Jesus. Vamos prosseguir. Jesus recebeu a notícia, mas, no entanto, não veio logo. Ele demorou a vir. O ponto 2 diz o desapontamento de Marta e de Maria, né? Porque era sabido de todos que Jesus amava aquela família. Que Jesus era amigo daquela família. E como ele ouviu dizer, né, chegou até ele o recado que Lázaro estava morto, seu amigo, ele não veio logo. Na ótica humana, parece que Jesus fez pouco caso. Não, Jesus não fez pouco caso. Era que o time, o tempo não era aquele. Precisava chegar depois de dias de morto. E assim foi, né? Para a glória de Deus. Então, muitas das vezes, nós nos desapontamos porque criamos expectativas, moldamos, criamos um roteiro. Jesus vai fazer assim, Jesus vai fazer desse jeito. Eu pedi a Jesus, Jesus vai me dar desse jeito. Se a moça fala assim, porque eu pedi um rapaz assim, um rapaz alto, um rapaz que tenha nível superior. Seu emprego, eu pedi a Jesus um emprego assim, com salário assim. E esquecemos que do homem são os projetos, mas de Deus é o efetuar, né? Esquecemos de falar para Deus, olha Deus, que cumpra-se na minha vida a tua vontade, que a minha vontade só seja atendida quando ela estiver subalterna, no centro da tua vontade para a minha vida, né? E muitas das vezes nós cometemos esse erro gravíssimo, que chega a ser difícil de acreditar. Com a pessoa que lê a Bíblia,
que sabe que Jesus opera no tempo dele e fica criando essa romantização nos pedidos, nas orações a Deus. Então, se você está orando de qualquer jeito, não se esqueça de mudar e falar assim: Jesus, cumpra-se na minha vida a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável, né? A vontade humana, muitas das vezes nós escolhemos mal, né? Porque nós não temos a visão, nós não temos a onisciência de enxergar além, né? Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Aquela pessoa que você está idealizando uma coisa, de repente é aquela coisa na tua frente, mas por trás não é. E aquilo que está falando por trás, Jesus já viu. Então Jesus vai tirando da frente porque é laço, vai tirando da frente porque é laço. E muitas das vezes nós queremos que o Senhor trabalhe no nosso time, no nosso tempo e na nossa romantização dos pedidos em oração. Mas não é assim. Marta achou que Jesus viria logo antes de Lázaro morrer. Mas não era o tempo. E as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Aí o ponto 3, assim, o tempo divino. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o desejo delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária do mestre e a chegada aparentemente tardia do mestre. Como se Jesus chegasse tarde em algum lugar. Ele não adianta, ele não atrasa, ele chega na hora. A hora era aquela. O defunto cheirando mal, ninguém mais acreditava por haver dias de morto, mas era aí, na impossibilidade. Na impossibilidade que Jesus ia chegar chegando, como dizemos aqui na Bahia. E como diz o hino de Aliança, eu vou chegar no tempo. Não é como você pensou, é no meu tempo. E quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida para você. E se vier a morrer, não se esqueça que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele é quem bem diz e sabe os pensamentos que tem sobre nós, sobre as nossas vidas. Então, o tempo divino é o tempo divino. E por mais que viemos a idealizar, criar expectativa, não podemos esquecer de falar: Jesus, cumpra-se na minha vida a tua vontade, só a tua vontade. Tomara, eu digo para Deus direto, tomara, Deus, que a minha vontade esteja alinhada com a tua. Se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, muda. Cria em mim um coração subalterno, subordinado à tua vontade, ao teu coração, aos teus projetos para com a minha vida. O 2 diz, o encontro de Marta com Jesus. Lá vem Marta. Disseram para Marta, lá vem Jesus. Os olhos marejados de lágrimas, não está na Bíblia. Aqui é só eu conjecturando. Os olhos marejados, dizendo, quem sabe no coração ela pensou, Senhor, eu sonhei tanto, eu esperei tanto que o Senhor chegasse para evitar que o meu irmão morresse. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Então ele não iria chorar por alguém que ele sabia que logo, logo ia levantar, ia sair daquele sepulcro. Ele chorou ao ver tanta incredulidade. Que o Senhor, nesta manhã, acha em nossos corações, corações de crente, que não tenhamos só o título de crente, mas verdadeiramente crente, que crê, que o Senhor é a ressurreição, que o Senhor é a vida, e ainda que esteja morto, viverá quando o Senhor chega no cenário, porque Ele é poderoso. Aleluia. Então, Jesus olhando para Marta disse, Marta, eu não te disse, Marta, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, que eu sou a ressurreição. Não há razão para tanto choro, Erga a cabeça, porque eu já cheguei, aleluia. E quando chego, operando eu, ninguém pede, aleluia. E o 3 diz aqui, o 2, Lázaro ressuscitará. Jesus deixou claro
que Lázaro iria ressuscitar. O diálogo entre Marta e Jesus revela, ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus não estava falando na ressurreição dos últimos dias, aonde os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que ele iria operar um milagre. Ele iria ressuscitar o seu meigo, o seu querido amigo Lázaro, para a glória de Deus Pai e felicidade daquelas irmãs, né? Para ilustrar esta verdade, ele declara que ele era a ressurreição. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, o nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Aleluia! Promessa de vida. Ele disse, eu sou. E se eu sou a ressurreição, ele vai ressuscitar. Mas, Senhor, já cheira mal, Senhor. Já está fedendo. A cadaverina, a bactéria que corrói, que já está ativa. Quem sabe Jesus olhou e falou, e daí? Andalabacandarácia. E daí que está fedendo, Marta? Eu sou a ressurreição. Pode estar morto, mas vai viver, Marta. Porque eu sou o poderoso. Andalabacandarai. Como é que não se alegra com a palavra dessa? Tem que se alegrar, né? Então houve uma promessa de vida e que de fato aconteceu. O 3, rapidamente, para não encerrar o nosso tempo, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo, o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Eita glória! Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. Corpo glorioso é para os salvos, é para aqueles que se arrependeram, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que viveram uma vida de santificação. Esses sim receberão um corpo glorioso. Mas aqueles que também irão ressuscitar, os injustos, ressuscitarão com um corpo inglório, que é o oposto de corpo glorioso, destinado para o destino final, a condenação eterna. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E nós já vamos para a conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. O que Marta falou, sobre a crença do judaísmo, da ressurreição da eternidade, para a eternidade, que os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para ir de encontro ao Senhor, é verdadeira. Mas o que Jesus estava falando para Marta, deixando bem claro, era que ele chegou ali para fazer a ressurreição naquele momento. Literalmente, Lázaro ia sair daquele sepulcro, cheirando mal, certo? Ia levar um tempo, quem sabe, para perder aquele odor, depois de muitos banhos, muitos sabonetes.
Mas o milagre iria ocorrer, porque o dono da vida estava presente. E quando ele chega, ele transforma o impossível em possível para a glória do seu nome. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, deixamos bem claro e bem explicado que ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele manda na morte, ele é a vida, ele tem poder para permitir o nascimento, mas também ele tem estar no controle quando alguém abandona o mundo dos vivos. Tanto nascer quanto morrer está no controle dele. Aleluia! Ele, o Todo-Poderoso, nunca perdeu o controle de nada e nem nunca perderá. Nada acontece no globo terra sem que esteja no controle do poderoso Deus. Então, a partir de hoje, você não terá mais dúvida que ele é a ressurreição, ele é a vida. Operando ele na tua vida, ninguém vai impedir, porque ele é o Todo-Poderoso. E se ele falou, está falado. Se ele chegou e dizendo, ainda que esteja morto, viverá, vai viver, né? Eu não sei se esse viver é literalmente um morto da tua família, ou se é um sonho teu que morreu, né? Eu só quero te dizer que assim como Ana foi ao templo, foi desacreditada por ali, que achou que ela estava embriagada, o Senhor estava ouvindo a oração de Ana e estava no controle. A Bíblia diz que foi ele que fechou a madre de Ana. E no tempo dele, ele abriu novamente. Então, clamemos. Primeiro acreditemos, creiamos. Clamemos. Vivamos uma vida de santificação, de separação. Uma vida de leitura da palavra e de meditação nela. Porque não basta só ler, tem que meditar, tem que refletir, tem que descer ao coração. Aí você vai ver que o Senhor, ele tem poder para operar no contexto da tua vida, na tua causa, né? Seja qual for a situação que você está vivendo, creia, ele é a ressurreição e a vida. Ele está no controle, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E operando ele, quem impedirá? Deus abençoe e até a lição 8. Cheiro, amados. Deus abençoe.